E foi muita água nesta madrugada, 37 milímetros até as 9 da manhã, de acordo com o setor de meteorologia da Embrapa Trigo. Estamos na metade do mês de julho, praticamente, e o volume de chuva é de 101 milímetros. Isso representa 62% da média para o mês. E a madrugada também foi de chuva forte e de temporais na região. Como você acompanha aí nas imagens feitas por moradores em Não Me Toque, olha, teve chuva de granizo que durou cerca de 10 minutos e dezenas de casas ficaram destelhadas. A chuva deve parar, mas vem bastante frio por aí. Veja agora, então, os detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de céu encoberto. A temperatura mínima é de 10 e a máxima não passa dos 17 graus. O sábado será de muitas nuvens e a temperatura cai bastante. A mínima será de 5 e a máxima não passa dos 11 graus. O município de Passo Fundo produz 4.000 toneladas de lixo por mês. Como gerenciar este, que é um problema urbano de responsabilidade de todos? Bom, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, apresentado ao Conselhão no final de semana, tem como uma das tarefas fazer um diagnóstico da situação e apresentar ações e metas para 13 áreas de resíduos que existem no município. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Meio Ambiente, Rubens Astolfi, que é engenheiro ambiental. Seja bem-vindo, secretário, ao PF-TV. Obrigado. Bom, como é que foi a metodologia utilizada para a elaboração deste plano? A metodologia foi o grande diferencial na elaboração desse plano, comparado com os demais planos que nós temos na região. Ele teve uma metodologia de ampla participação popular, bastante democrático nas suas decisões. Nós tivemos 15 reuniões abertas à comunidade na sede do Ministério Público, então centenas de pessoas representando diversas entidades participaram desses momentos e em cada reunião nós discutimos um assunto. Então muitas pessoas puderam participar, opinar e colocar aí as suas sugestões para o plano, onde tudo convergiu em um grande documento de mais de 100 páginas com 13 áreas que foram abordadas. Também fizemos 2 audiências públicas, uma para validar o diagnóstico e uma para validar as metas e ações que concluiu o plano nesse mês de junho. O plano ele é fundamental para que a situação avance e os problemas comecem a diminuir. É um instrumento de gestão, Nós temos na legislação dos resíduos sólidos, na política nacional, a necessidade de termos esse plano e também para vencermos esse grande desafio que é a gestão dos resíduos nas grandes cidades do porte de Passo Fundo, nós precisamos de uma estratégia, e o plano então ele serve como uma ferramenta de proposição de ações de curto, médio e longo prazo. Quais são as principais preocupações, secretário, com relação ao município de Passo Fundo sobre esse tema? O que mais preocupa o município? Principalmente a questão da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, que é esse que nós produzimos 4.000 toneladas por mês. Então nós precisamos, isso que o plano diagnosticou, uma educação ambiental com envolvimento de todas as pessoas da cidade para que nós consigamos aí aumentar o nível de reciclagem e reduzir a geração nas nossas residências. Bom, eu comecei a entrevista trazendo esse índice, de 4.000 toneladas de lixo em Passo Fundo por mês. Isso a gente está falando do lixo que todos nós produzimos, nós não estamos falando do lixo da indústria, por exemplo. Isso, às vezes nós não nos damos por conta que nós produzimos todos esses resíduos, mas nas nossas atividades do dia a dia, resíduos da alimentação, os resíduos das embalagens que nós utilizamos, o saquinho do supermercado, a sacola, isso gerando no dia, em Passo Fundo nós temos uma média de 700 gramas por habitante por dia. Ou seja, cada um de nós produz em média 700 gramas de lixo todos os dias. Muitos devem estar achando que não, mas na verdade vale esse exercício aí, essa provocação que você vem fazendo. É a sacola do mercado, é o lixo produzido no restaurante, o que mais que a gente pode fazer para engrossar essa lista? As próprias embalagens dos produtos que utilizamos, Hoje utilizamos muitos alimentos e produtos industrializados que têm embalagens, então isso acaba também carregando a massa de resíduos que a população, a cidade toda gera, Isso é um pouco abaixo da média nacional, que fica em torno de 1 quilo por habitante em dia. Então, Passo Fundo gera um pouco menos que a média do país. Bom, para que todos nós, moradores de Passo Fundo, possamos auxiliar
este plano. O que a gente pode fazer, secretário? A principal é a redução na nossa geração. Esse é o principal ponto que o plano aborda, né? Outra questão também é a separação dos resíduos já na nossa residência, que facilita sim a reciclagem, né? Por mais que muitas vezes as pessoas acham que não, que a separação não ajuda, mas ela ajuda. Porque o município ainda não tem, de fato, uma coleta todos os dias, né? Ou ainda que em alguns dias da semana, em toda a cidade. Isso, mas faz a diferença lá para a cooperativa de reciclagem que está atuando, né? Então essa é a principal questão. E aí as metas e diretrizes que o plano aponta para 10 anos, né? Como uma delas é que em 10 anos o município tenha a coleta seletiva na totalidade do município da área urbana da cidade. Ou seja, fica a sugestão de lá na cozinha colocar 2 lixeiras, uma só para aqueles produtos que não podem ser reciclados e a outra para tudo aquilo que é seco. Facilita e muito a vida de quem está separando esse material. Isso, o plano aponta que com a participação de todos nós conseguiremos vencer esse grande desafio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Bom, na UPF, o professor, quando chega aos 70 anos, ele é jubilado. Essa é uma forma da universidade de homenagear seus colaboradores pelos anos dedicados à instituição. Na tarde de ontem, 2 professores do curso de Direito foram jubilados. Na reitoria da UPF, 2 colaboradores da instituição com uma vasta experiência no ramo da docência e do direito. O reitor, professor José Carlos Carles de Souza, recebeu em seu gabinete os amigos, colegas do curso de Direito, professores José Melo de Freitas e Vitor Hugo Outramari, para a cerimônia de jubilamento. A homenagem que a universidade faz aos professores que chegam aos 70 anos de idade, pelos serviços prestados à instituição. Ambos com uma contribuição espetacular na formação dos nossos alunos, dos nossos egressos, dos profissionais que estão aí trabalhando. Mas é a regra, precisamos cumprir a regra do jubilamento, mas fazemos isso com muita alegria e eles também estão com todo o seu vigor profissional e continuarão, de outro modo, prestando a contribuição na formação dos milhares e milhares de alunos da Universidade de Passo Fundo. O professor Vitor Hugo Outramari trabalhou por 26 anos na UPF. Se formou em 1969. Na Universidade de Passo Fundo fez pós-graduação e atuou nas disciplinas de Direito de Família e Direito das Sucessões, entre outras. Sem dúvida nenhuma, a Faculdade de Direito, a Universidade de Passo Fundo fazem parte não só da nossa vida, mas da vida de toda a nossa família. E isso, hoje, receber este jubilamento torna ainda mais significativo. Já José Melo de Freitas veio acompanhado de 3 dos seus 5 filhos. O advogado foi o responsável por implementar o Grupo do Trabalho na Faculdade de Direito. Ele sempre teve uma forte relação com o direito trabalhista, disciplina que foi o carro-chefe da sua função como professor. Em muitas ocasiões, tendo alegrias imensas, com homenagens recebidas, com encontrar alunos depois de formados como advogados, especialmente como advogados trabalhistas, o que me deixa muito feliz sempre. E, enfim, esse ciclo que se encerra, na vida é um marco. Os 2 professores seguem na UPF ministrando aulas na pós-graduação do curso de Direito. Com a proposta de divulgar o folclore brasileiro por meio da dança, um grupo de bailarinos e músicos que são estudantes aqui da UPF estão de malas prontas. Eles viajam para a Colômbia para participar de um festival por 2 semanas. Eles já não escondem mais a ansiedade para representar a UPF, Passo Fundo e o Brasil na Colômbia. O grupo de danças folclóricas da universidade viaja domingo para participar do Festival Internacional Unidança, de 19 a 28 de julho. 13 bailarinos estão ensaiando quase todos os dias para fazer bonito no país vizinho. Vamos estar então 2 semanas na Colômbia, na região próxima a Bogotá e Villavicencio, que essas cidades vão estar sediando esse festival, esse evento. É muito próximo ao que acontece aqui em Passo Fundo, o nosso festival, né? Com a diferença é que esse festival ele é itinerante, então acontece em várias cidades, então cada cidade recebe uma noite de espetáculos e muitas vezes nós passamos em algumas escolas ensinando as crianças a dançar, explicando sobre a nossa cultura e à noite os espetáculos para toda a comunidade. O repertório que o grupo vai apresentar envolve danças de etnias que formaram a cultura e o folclore brasileiro.
Janeiro. O grupo, como já fazem 4 anos que apresenta folclore do Brasil, então nós preparamos algumas danças com muito carinho, representando bem esse folclore. Representamos danças então do norte, do nordeste e com sambas e a nossa cultura gaúcha aqui. Então os ensaios agora estão mais intensos, o pessoal está numa expectativa muito boa, esperando muito o festival. Esperamos muito bem representar o Brasil com a nossa cultura, que sempre é bem-vinda nesses festivais. Atualmente, 25 bailarinos e músicos que estudam na UPF fazem parte do grupo. Muitos começaram a dançar por acaso, enquanto outros foram criando gosto com o passar do tempo. E o pensamento deles é um só: representar bem o Brasil e proporcionar um grande espetáculo. Eu sempre gostei de dançar e com a correria do trabalho e da faculdade, eu descobri o grupo pela internet e isso me atraiu bastante. Era um tempinho extra que eu tinha, pequeno, mas que eu poderia fazer o que eu gosto. Comecei a dançar no grupo desde o começo do semestre e eu comecei porque eu sempre gostei de dança e foi uma oportunidade de dançar pela UPF. A expectativa está muito grande, a ansiedade maior ainda, os preparativos já começaram faz um bom tempo e eu não vejo a hora que chegue o dia. Agora que está próximo, já terminou o semestre, perto da viagem, puxou mais os ensaios e a gente espera poder representar o UPF, a cidade, lá no festival. E vamos pedir que todo mundo fique na torcida para que a gente muito bem possa representar não só a universidade, não só Passo Fundo, mas o Brasil todo. Essas foram as notícias desta quinta. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo amanhã ao vivo, ao 12h30.